Olá, pessoal! O tema então que a gente vai discutir agora é a Introdução à Filosofia da Ciência, ou seja, a filosofia pensando a ciência. E como a filosofia precisa de questões, é o que move ela, aí no quadro está apresentando então 4 questões que a filosofia coloca sobre a ciência. Primeiro, né, o que é ciência? O que é isso? O que a ciência significa? O que ela é feita? O que é a ciência? Aí, como funciona a ciência, como é feita, qual o papel que a ciência deve desempenhar em nossa sociedade, sua função social, e como o cientista gera conhecimento. De que modo, né, o cientista está gerando conhecimento. E apresentando a ciência, né, que a gente pode entender. A princípio, a prática científica não tem muita unidade, ou seja, diferentes maneiras de se fazer ciência. Não tem uma maneira única de se fazer a ciência. Uma receita fala ciência é assim, 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 pronto, isso é ciência. É mais complexo. Porém, toda ciência tem certos elementos em comum. Uma observação sofisticada, ou seja, análise muito bem feita nessa observação. Quando Darwin vai para as Ilhas Galápagos e ele observa os tentilhões, ele vai medir os bicos. Isso é uma observação sofisticada, né? Através dos seus instrumentos, analisar, observar as coisas. Não é de maneira simples só olhar e pronto. Tem uma maneira de se observar. Então, uma observação sofisticada. Tem experimentação, ou seja, a ciência exige que tenha métodos que você experimente aquilo, que você faça testes para saber se você que está propondo é verdade, confere ou não. Múltiplas linhas de evidência, uma terceira característica, então, ou seja, não ter só uma maneira, uma evidência que indique aquilo, mas você vai juntando evidências que garanta a veracidade daquilo que você está propondo. E o quarto ponto, acumulação de evidências ao longo do tempo. Ou seja, a evidência não é dada na hora. Uma evidência hoje, pronto, mudou. Não, é um acúmulo de evidências. Tem um histórico de acúmulo que garante que aquela ciência seja uma ciência de fato. E aí, então, a atitude científica. O que é a atitude científica? Primeiramente, a ciência ela sempre desconfia das nossas certezas, questiona o que a gente entende como as coisas são até então. Daí, ela sempre procura renovar-se, modificar-se, sempre está se transformando. Suas teorias não podem ser dogmas. Ah, é assim que a gente apresenta, nada pode ser mudado disso, todo mundo tem que aceitar isso, sem questionar, não. A ciência abre sempre espaço para o questionamento e para a discussão. Faz parte da ciência. Isso é algo que difere, por exemplo. É uma forma de apresentar propostas de verdade, mas abertas ao questionamento. Então, fato científico vai se resultar de um trabalho paciente e lento de investigações. É um trabalho que exige trabalho, observação, análise, experimentação, reflexão, criação. Então, a atitude científica justamente requer um trabalho paciente e lento para você chegar num resultado racional, digamos, do que você pretende. A investigação científica, então, se dá como um conjunto de atividades intelectuais. Você precisa racionalizar o que você está observando através dos seus instrumentos e métodos, né, experimentais, atividades experimentais. Você precisa de experiências em laboratórios, por exemplo, técnicas, ou seja, modos de fazer aquilo, realizada com base em métodos. Né? Métodos, uma maneira de fazer aquilo. Método é um caminho para se chegar no resultado. E aí, a gente vai entrar no primeiro filósofo da ciência, que a gente vai apresentar aqui, o Karl Popper, filósofo austríaco, que nasceu em 1902, morreu em 1994, também físico e matemático, formado nessas áreas, e também vai pensar sobre a ciência. Uma questão que ele coloca é quando podemos dizer que uma afirmação ou uma teoria qualquer é científica. O que garante, então, que uma teoria
uma tese específica seja científica? Primeiro, né, buscar entender a ciência. O cientista, então, ele aceita determinada teoria não por ser simpático àquilo, mas através do pensamento racional. Ele vai observar a teoria e falar, isso faz sentido, ou não, isso não faz sentido. Algo que já não faz sentido racionalmente, que é ilógico, o cientista ele tende a recusar isso como teoria. E vai levar em consideração também evidências, várias coisas que garantam a veracidade daquilo enquanto teoria científica. Aí uma ideia central para o Popper, em sua filosofia da ciência, é a ideia de falsificabilidade. O que é isso? A ideia de que se um enunciado não puder ser falsificável, se não abrir maneiras para ser criticado, não pode ser considerado científico. Aí tem uns exemplos para pensar isso. Exemplo 1. Todos os cisnes são brancos. É falsificável. Justamente porque se aparecer um cisne que não seja branco, eu digo, essa teoria é falsa. Nem todos os cisnes são brancos. Mas enquanto todos os cisnes conhecidos forem brancos, até então é válido. Até que apareça um que não seja. Aí uma segunda afirmação. Todos os cisnes brancos são brancos. Aí não é falsificável. Até porque não tem como o cisne branco não ser branco. Uma terceira afirmação. Amanhã choverá em Guareí. É falsificável. Porque no dia de amanhã pode ser que essa previsão se realize ou não se realize. Ela está aberta à falsificação. E uma quarta afirmação seria: existem discos voadores. Não tem como falsificar isso. Porque você está afirmando a existência de algo que a gente não tem conhecimento, e como que eu vou falsificar isso? Falar, não existe disco voador. Agora, a frase inversa é falsificável. Se eu falar, não existem discos voadores, é falsificável, porque aí se eu apresentar um, eu já digo, é mentira, existem discos voadores sim. Mas a frase existem discos voadores, ela é mais ampla, ela não abre espaço para falsificar. Porque como que eu vou provar a não existência de algo? Sendo que até então a gente não tem nenhum. Aliás. Continuando então na ideia da falsificabilidade, né, primeiro que a ciência sempre vai buscar enunciados verdadeiros. Ela não está buscando enunciados falsos ou enunciados que não façam sentido, mas algo que ajude a compreender melhor as coisas, mais próximo da verdade possível. Porém, apesar de estar buscando a verdade, tem que estar aberto à crítica, porque pode ser que as coisas não sejam exatamente dessa maneira. A teoria científica ela tem que ser possível de ser criticada. Se não puder criticar, não é uma teoria científica, é um dogma. Então, todas as teorias e leis científicas elas têm então pretensões universais, ou seja, tem que valer para tudo que existe. A lei da gravidade ela tem que valer para todos os objetos, para tudo que está aqui na Terra. Não pode valer para um lápis, por exemplo, e não valer para uma caneta. Não, tem que valer para todo. Não pode valer para mim. A lei da gravidade é válida para mim, mas para você não. Aí não é uma lei científica. Ela tem que ser ampla, tem que valer para tudo que existe no universo. Então, um exemplo para pensar essa falsificabilidade é a lei de gravitação de Kepler. O que o Kepler vai propor? Que todas as órbitas planetárias são elípticas, tem esse formato de elipse, como está na imagem acima aí. Porém, já se propôs outras formas. Foi proposto, por exemplo, que as órbitas planetárias eram circulares. A ideia, então, todas as órbitas planetárias são circulares. Aí o Kepler provou que não. Apresentou órbitas que são elípticas e propôs essa lei universal. Todas as órbitas planetárias são elípticas. Então, de uma maneira que essa lei não pode admitir transgressão. Se tiver uma órbita planetária que não seja elíptica, você já desmente a lei de Kepler. E justamente, ela é aberta à falsificação. Se você conseguir apresentar uma órbita planetária, provar que todas as órbitas planetárias não são elípticas, mas têm outras formas, você está propondo que o Kepler propôs era falso. Então, o método Popper é justamente isso.
que as teorias científicas possam ser testadas. Esse é o papel do cientista, testar as teorias científicas. E aí, então, tem um esquema padrão desse método falsificacionista. Primeiro, precisa de um problema, por exemplo, como é as órbitas dos planetas. Um problema que eu vou tentar resolver enquanto cientista. Aí a dois, procurar uma hipótese. Eu vou criar algo, pensar em algo racionalmente possível que eu possa testar essa hipótese. Então, por exemplo, as órbitas planetárias são circulares. Aí depois, na fase 3, eu vou testar essa hipótese, colocar para teste. E aí pode acontecer duas coisas. A ideia de que as órbitas são circulares ser falsificada, ou seja, ser dada como mentira, ou resistir e mostrar que não é uma mentira. Até então, ela se apresenta como a melhor maneira de explicar as órbitas planetárias. Porém, no caso das órbitas circulares, ela foi falsificada. Se provou que era mentira. O Kepler, então, propôs uma nova hipótese, foi já para a parte 2 desse mesmo problema, propondo que as órbitas planetárias são elípticas. Então foi testada essa hipótese e até então ela é dada como verdadeira. Porém, sempre vai estar aberta a críticas. Justamente o que o povo está colocando é que o cientista jamais vai deixar de fazer novas críticas. Ele sempre está buscando testar essa tese científica, buscando testar os conhecimentos científicos, sempre buscando a verdade racionalmente possível de ser conhecida. E agora a gente vai para o Thomas Kuhn, um físico e filósofo da ciência norte-americano, que também vai estar pensando o conhecimento científico, porém de uma outra maneira, um pouco diferente da do Popper. A questão, então, que você tem para ele é a comunidade científica que dá unidade mínima às atividades do cientista, ou é a existência de um método compartilhado que gera a identidade peculiar dessa comunidade? Ou seja, é a comunidade que cria o método científico ou é o método que cria uma comunidade científica? É o método ou a comunidade científica que cria a ciência, que faz a ciência? Basicamente é essa a questão dele. Aí o conceito central para o Kuhn, para pensar sua filosofia da ciência, é o conceito de paradigma. Aí para entender o Kuhn, primeiro ele tem um contato estreito com a história da ciência, ou seja, ele mesmo se diz até mais historiador da ciência do que um filósofo da ciência. Ele tem um contato muito próximo, observou, ele estudou como a ciência se deu na história, como são construídos os fatos científicos na história da ciência. Então, para ele, para o Kuhn, a comunidade científica vai se formar, né, em torno da aceitação de um paradigma. E o que é esse paradigma? As palavras dele, com esse termo, quer indicar conquistas científicas universalmente reconhecidas que, por certo período, fornecem um modelo de problemas e soluções aceitáveis aos que praticam certo campo de pesquisa. Ou seja, é uma maneira de observar o mundo. O paradigma ele vai dizer como você tem que observar os fatos, estudar os fatos, compreender. E aí, então, temos três exemplos de paradigmas, até para compreender o que é um paradigma científico. Essa forma de olhar para o mundo que organiza como o cientista vai estudar as questões científicas e como as pessoas também, de maneira geral, vão olhar para o mundo e observar as coisas. Um primeiro exemplo, a astronomia ptolomaica, que entendia a Terra como o centro do universo. E o mundo foi organizado e foi entendido dessa maneira por muito tempo. Até então, até que se veio então a astronomia copernicana, a revolução copernicana, que compreendia que a Terra não era o centro do mundo, justamente a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Porém, durante muito tempo, se pensou que a Terra era o centro do mundo e assim era organizada as pesquisas, assim era organizada a comunidade científica e assim as pessoas olhavam para as coisas do mundo. A teoria da evolução de Darwin é um outro exemplo de paradigma, um outro modo de observar o que acontece no meio natural, como os seres se transformam. Antes do Darwin, se tinha a ideia de que os seres não se modificavam. Sempre que existiu um ser, ele foi daquele jeito e não se modificou.
não tem transformação. O Darwin não propôs a ideia então de evolução, que os seres estão em constante transformação. As espécies, né, estão em constante transformação. Uma espécie pode gerar outras várias espécies. Outro paradigma é a teoria da relatividade do Einstein. Aí já com novas concepções de tempo e espaço, já voltado então para a física, né, rompendo com o pensamento do Newton. Dentro então desse pensamento sobre o paradigma, o Kuhn não vai ficar do lado verificacionista nem falsificacionista. Ou seja, ele não está na questão de, através de uma evidência, vamos chegar numa tese, ou uma tese, primeiro se cria a tese e depois se testa ela. Para ele, isso é idealizar demais como é feito ciência, que há uma competição entre os segmentos da comunidade científica, que grupos de cientistas também estão em competição de colocar um paradigma, em boa parte das vezes. Eles disputam entre eles. A ciência não é uma coisa pura, envolve várias questões em torno da ciência, entre elas a competição de grupos. E justamente, na maior parte do tempo, o cientista não está testando uma teoria. Na maior parte do tempo, o cientista está envolvido com aquele paradigma. Ele trabalha dentro daquele paradigma, observa as coisas dentro desse paradigma. Ele não vai passar a maior parte do tempo testando se aquilo é verdade ou mentira. Não, ele tem aquilo como base da sua pesquisa. Ele vai pesquisar através justamente daquele paradigma. E aí, né, a ideia para ele de ciência normal e ciência extraordinária. Primeiro que a teoria, né, paradigmática, por exemplo, a da evolução, é instituída por uma comunidade científica. A comunidade científica entende essa teoria, por exemplo, da evolução das espécies de Darwin, como paradigma válido. E aí os cientistas, né, a comunidade científica, vão realizar a ciência normal, que é justamente esses cientistas trabalhando com base no paradigma do Darwin, que as espécies estão em transformação. É claro que daí se aperfeiçoa, se põe críticas pontuais aqui e ali, mas a base está no Darwin ainda. A maior parte dos cientistas não está preocupada em falar que o que o Darwin apresentou é mentira. Pelo contrário, eles trabalham com base no que o Darwin apresentou, no caso dos biólogos, por exemplo. Então, o que ele está propondo é que, na maior parte do tempo, a atividade de pesquisa, né, na ciência normal não quer questionar o paradigma. Então, o PROCON justamente não é o método que vai criar a força da avaliação, né, de como se agir dentro da ciência. É o paradigma que vai nortear como se olhar para o mundo e os métodos surgem, então, a partir desse paradigma. A maneira que eu faço ciência depende do paradigma pelo qual eu olho o mundo, no caso, o cientista. Então, ele vai pensar fases da ciência. Primeiramente, você tem uma ciência normal, que é como todo mundo faz a ciência num determinado momento. Como a comunidade científica daquele momento entende o que é fazer ciência. Porém, pode ser que aquele paradigma, por exemplo, se a gente pensar na astronomia ptolomaica, que começa a não dar mais sentido, não ter mais sentido, começa a ter anomalias, já não responde mais o que está sendo observado. Você tem métodos mais sofisticados de observação e que aquele paradigma já não dá conta, ou problemas novos que o paradigma não dá conta. Aí esse paradigma entra em crise. Então se começa a buscar novos paradigmas. Então você tem essa pesquisa extraordinária, essas outras maneiras de se fazer ciência, de se buscar um paradigma, fazendo ciência, buscando uma nova tese, um novo paradigma. E aí diferentes grupos vão disputar entre eles qual deve ser esse novo paradigma. Até que você chega então numa revolução científica, quando você tem então o Copérnico colocando que a Terra não é mais o centro do universo. Você fez uma revolução científica, tanto é que é chamado de Revolução Copernicana. Copérnico provou que a Terra não era o centro do universo, apresentou isso. Então fez uma revolução, mudou a maneira das pessoas encararem o universo, observar o mundo.
Então você tem uma nova ciência normal, porque os novos cientistas então vão ter esse novo paradigma como base. E assim prossegue o ciclo da ciência na visão do Kuhn. Ou seja, o que seria então essa revolução científica? Passagem de um paradigma para o outro. Eu tenho um paradigma, ele entra em crise, não faz sentido mais. Grupos disputam um novo paradigma e um paradigma vai se sobrepor. Uma nova forma de olhar o mundo passa então a ser a nova forma como as pessoas vão fazer pesquisa científica e vão trabalhar cientificamente, como cientistas vão trabalhar com base nesse paradigma. Cada paradigma, então, vai dizer uma coisa diferente sobre as coisas, sobre o mundo, comportamento das coisas, etc. Então, a discussão dos cientistas, quando a ciência normal já não dá conta, é decidir o paradigma que vai guiar a pesquisa no futuro. Ou seja, o paradigma, quando ele se estabelece, essa forma de observar os fatos e as coisas do mundo, ele vai organizar a pesquisa científica que vai se fazer depois dele estabelecido. A comunidade aceita e passa a trabalhar com base nesse paradigma. A ideia central, então, é que o paradigma tem que conquistar defensores. Se eu propor um paradigma, se eu escrevo um artigo defendendo uma tese específica, ninguém nem lê, esse paradigma nunca vai ser colocado. Um paradigma precisa de defensores. Então, o Kuhn ele vai olhar também para esse lado histórico e humano feito da ciência, das disputas entre os grupos e que esses paradigmas vão organizar a forma do cientista observar. De maneira geral, era isso que eu pretendia apresentar. Espero que tenha dado para entender. É um tema interessante, vasto. Isso é uma introdução básica. Espero que tenha entendido e é isso. Valeu!